assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O versículo que eu darei mais ênfase é o último versículo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero que vocês entendam o que nós acabamos de ler. E para isso é necessário fazermos algumas explicações que vai elucidar esse texto para cada um dos irmãos entender perfeitamente o que Jesus estava falando aos homens que estavam diante dele quando ele falou esses versículos, e o que ele quer falar a você que também está diante dele nessa noite. Jesus saía, irmãos, de lugar em lugar, de cidade em cidade. Aquela época era a época de aldeias. Jesus saía de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, trazendo novidade para que seus ouvintes tivessem no que se apoiar. Porque até aquele momento, os seus ouvintes, os seus discípulos, antes de ser discípulos, andavam apoiados em suas religiões. E assim é o dia de hoje. Eu tenho a minha religião. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Qual é a sua religião? É tal. Mas não é disso que Jesus está tratando nessa noite. E Jesus saía pregando não uma religião. Jesus fazia questão que as pessoas conhecessem que existe um comportamento de vida ao qual elas precisariam se adequar. E para isso ele toma por base a vontade de Deus. E ele está no monte, e ele viu que havia uma multidão diante dele, e nada melhor do que quando tem pessoas diante de você, para você ensinar as pessoas o que verdadeiramente Deus se agrada. E Jesus, começando no capítulo 5 de Mateus, Jesus deu várias instruções aos seus discípulos. E ele começou dizendo aos discípulos: quando jejuardes, faça dessa e dessa maneira. E ele começou dizendo aos discípulos: bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, são os humildes. E eu não quero recitar todos eles aqui, porque eu quero focar no tema lido. Mas se você ler a partir do capítulo 5 de Mateus, você vai ver que é Jesus diante do seu discípulo, expondo para ele aquilo que Deus queria deles. E louvado seja Deus, como a oração é um tema muito importante e urgente no dia de hoje, Jesus ensinou seus discípulos a orarem. E Jesus disse assim, quando vocês orar, não é se vocês orar. Porque se vocês orar, ele está dando opção. Vocês podem orar, mas vocês também não podem. Ele disse quando orar, ou seja, vocês têm que orar para permanecer de pé na minha presença, para conseguir vencer o mundo. E ele disse, quando orardes, orareis assim. E ele começa dizendo, Pai nosso que está no céu. Ele começa dizendo ao discípulo, reconheçam que vocês que estão na minha presença, vocês não estão só, mas vocês têm um Pai, ao qual vocês podem chamar de nosso. Por quê? Porque vocês estão me servindo de todo o vosso coração. Vocês estão na minha presença em espírito e verdade. Então vocês não são órfãos. Em todo o tempo lembre que você tem um pai. E qual é o pai que não se compadece do filho? E ele ensinou os discípulos a orar, invocando essa paternidade poderosa, maravilhosa, que não falha e que está presente dos seus em todo o tempo. E ele disse, quando orardes, orarei, Pai nosso que está no céu. E nós precisamos entender que louvado seja Deus, existem os pais da terra, mas quando queremos rasgar o nosso coração, quando queremos usar de completa sinceridade, tem que ser diante do que está no céu. E ele disse, quando orardes, orareis, Pai nosso que está no céu, santificado, ou seja, glorificado seja o teu nome. Jesus não está falando aquilo para o mundo.
Jesus está falando aquilo para aqueles que aceitaram a Ele pela fé e por meio dela se tornaram filhos de Deus. E Ele diz: orai, dizendo a Deus: glorificado aqui na terra seja o teu nome. Porque Jesus estava querendo que os discípulos entendessem que se o nome de Deus precisava ser glorificado, tinha pessoas aqui que ia fazer com que isso acontecesse. Porque o nome de Deus precisa ser conhecido e glorificado através dos seus escolhidos. Aleluia. E ele disse: quando orardes, orarei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, glorificado, exaltado. E todos aqueles que são discípulos sabem que Deus, ele precisa e tem que ser honrado e exaltado em tudo que o homem faz aqui na terra. Se o homem vai, é para a glória. Se o homem fica, é para a glória de Deus. Se o homem abre a boca, é para a glória de Deus. Se ele cala, as pessoas veem a prudência dele no silêncio e glorificam o Deus que ele serve. Aleluia. Porque em tudo, aqueles que estão na palavra, não na religião, ele busca um meio de fazer com que Deus seja visto. E Jesus disse: orai, dizendo: glorificado seja o teu nome. Aí agora vem o cerne do que nós lemos. E ele disse: orem a Deus dizendo: faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Aleluia. E os irmãos precisam saber como é que a vontade de Deus é feita no céu, porque no céu há uma perfeita submissão ao Pai, irmãos. Aleluia. Nos céus os anjos entendem, louvado seja Deus, o seu Criador eterno, e reconhece como o Senhor da sua vida. E entende que eles, sendo anjos poderosos e mortais, não podem fazer o que eles querem. Imagina nós que somos mortais, que se Deus puxar o fôlego de vida, lá se vai mais um corpo no chão. Como que não vamos nos submeter a essa vontade gloriosa e que nos sustenta e nos dá, louvado seja Deus, graça de viver. E Jesus sabe, porque existem muitas vontades de Deus na Bíblia. Irmãos, a vontade de Deus é que nenhum dos seus escolhidos se percam. Porque Deus, ele tem escolhidos, irmãos. E quem são? Todos que fazem a sua vontade. Aleluia. Eu não posso aqui selecionar: a irmã Cris é, o irmão aqui não é, a irmã aqui é, o irmão aqui não é. Eu só posso expor aquilo que a palavra me dá autoridade, e ela me dá autoridade para dizer que os escolhidos de Deus são aqueles que guardam a sua vontade. E ele diz na sua palavra: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, porque dizer Senhor qualquer um pode dizer. Recitar o Salmo 91 qualquer um pode recitar. Orar o Pai Nosso qualquer um pode orar. Agora ter em si os sentimentos sinceros a tal ponto de dizer: Deus, que não viva mais eu, mas eu oro para que a tua vontade se revele e resplandeça na minha vida, na minha casa, e não somente aqui na terra, mas na minha casa como no céu, mas na minha vida como no céu, mas nos meus planos como no céu. Não quero te deixar de fora de nada que eu faço, porque eu entendo que tudo que eu faço fora de ti é vazio. E quando você consegue rasgar a sua alma, você consegue atingir o coração de Deus, tenha certeza que o céu se abre sobre nós. Tenha certeza que a glória de Deus, a partir daquele momento, não mais fica retida sobre o homem. Sabe por quê? O agrado de Deus, ou a procura de Deus, é de pessoas que amem e se interessem pela sua vontade. E qual é a vontade dele? Que nenhum dos seus escolhidos se percam. E qual é a vontade de Deus? Que nenhum dos seus escolhidos se proste diante deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem muitas ofertas boas, muitas propostas boas, mas quando você ora dizendo: seja feita a tua vontade, e você começa a andar, e você começa a experimentar essa vontade, você vê que a vontade do mundo não é nada, as propostas do mundo não é nada. E você começa a ser fortalecido com poder através do Espírito de Deus no homem interior, na tua alma e no teu espírito. E se você for abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não precisa nem ser um grande conhecedor da Bíblia.
Só basta ter sede. E em cada página de Gênesis a Apocalipse, Gênesis é o primeiro livro, Apocalipse é o último livro de 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. E você vai abrir em cada livro, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, você vai ver que a vontade de Deus está expressa em cada texto, em cada história e em cada página. Sabe por quê? Porque Deus quer que os homens conheçam a sua vontade. Deus quer que os homens se interessem, muito mais do que nos interessamos pela vontade de um patrão. Um patrão chega para nós e diz: eu tenho algo para você, ou seja, eu tenho uma vontade para você. Eu tenho um querer para você, tenho um negócio para você. Aquele dia nós vai para casa até mais tarde, mas não saímos de lá por querer agradar o nosso patrão. Homens mortais como nós, que tem prazo de validade, tem dias estabelecidos aqui na terra. E essa mesma disponibilidade nós temos que ter diante de Deus, sem precisar de nenhum homem, para trazer para a minha vontade de Deus, mas eu, com a minha espontaneidade, assim como eu saio à procura de um emprego, assim quando dá fome, meio-dia, quando dá fome, eu chego na panela, coloco a minha comida, porque a vontade está em mim, a vontade está no meu corpo. E quando a vontade está na sua alma, quando a vontade está na minha alma, é isso que nós fazemos. Nos achegamos a Deus sabendo, crendo, confiando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nunca deixou ninguém decepcionado. Por que será, irmão, que Jesus, que conhece todos os corações, ele orou e lembrou logo no início, dizendo: olha, quando vocês orarem, não peçam a Deus primeiro o material, peça a Deus primeiro a vontade dele. Jesus orou, ensinou os discípulos a orar, pedindo a Deus para que a sua vontade fosse feita, antes mesmo de orar, pedindo o pão de cada dia, pedindo coisas aqui na terra. Por quê? Porque se quando o homem está na vontade de Deus, todas as coisas que o homem precisa, a Bíblia diz, Deus sabe o que o homem tem necessidade, antes mesmo que ele nos peça. Porque um dos servos de Deus na Bíblia disse: tu conheces, tu me sondas, antes mesmo que a palavra seja formada no meu coração, antes que surja uma necessidade dentro da minha casa, Deus já sabe. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso me importar com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Porque é verdade, irmãos, que Deus tem uma vontade sobre a terra. Ele tem uma vontade sobre a nossa casa e tem uma vontade sobre nós. E se ela não está se cumprindo como Deus quer, é porque até agora não estamos ouvindo como deveria. Jesus é um Deus de misericórdia e Ele está todo o tempo batendo na nossa porta, dizendo: olha, eu não quero a minha vontade somente lá fora, eu quero aqui dentro. E ele diz em Apocalipse 3: eis que estou à porta. E ele continua na porta. E ele só vai sair da porta quando você disser: não tem lugar para você aqui. Porque enquanto você até fingir ou entender que ele não está batendo, ele está batendo. E ele é tão bom que ele tem uma vontade sobre as nossas vidas e nos fez conhecer que ele tem. Ele é tão bom que ele tem uma vontade sobre as nossas vidas e nos fez saber isso. E muito além do que saber, ele nos revelou qual foi essa vontade. Jesus, quando veio aqui na terra, mesmo sendo Deus, ele sabia que o Pai tinha uma vontade sobre ele. E ele, quando estava naquele momento de aflição, naquele momento de agonia, ele sendo Deus, mas estando materializado em um corpo humano, ele sentia dores, ele sentia fome, ele sentia tudo que nós sentimos. E a Bíblia diz que é fiel para socorrer todos que são tentados. E a Bíblia diz que quando ele estava naquele momento de tensão, porque sabia a agonia que estava lhe esperando, a Bíblia diz que ele orou como qualquer um de nós oramos quando estamos passando por uma aflição e por um sofrimento. Porque Jesus era homem de dores, que sabia
sabia o que era padecer, mas que também sabia o que era esperar e confiar no Pai. E a Bíblia diz que ele prostrado orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tem uma declaração no final que deveríamos tomar isso como exemplo. E assim como ele venceu, se nós tomarmos isso como exemplo, nós iríamos vencer, porque Jesus entendeu que acima daquele momento de terror, acima daquele momento de aflição, havia uma vontade sobre ele. E ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus foi para a cruz porque era a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era que você não carregasse o peso e a culpa dos seus pecados, mas que Jesus, inocente, santo, encravasse ele na cruz e dissesse: está feito, está consumado. Porque desde Gênesis, quando Deus introduz o homem no paraíso, Deus coloca o homem no meio de vários jardins, de várias plantas, e dentre elas a árvore da vida. E a vontade de Deus, Adão e Eva não guardou. E todas as vezes que não conhecemos, ou que conhecemos, mas não obedecemos a vontade de Deus para nossas vidas, o diabo encontra vantagem. O diabo se utiliza, se prevalece dessa nossa desobediência, desse nosso endurecimento, para nos distanciar de Deus e nos vencer. A vontade de Deus era que Adão e Eva vivessem eternamente no paraíso. E por isso Deus deu mandamento para que eles conhecessem a sua vontade. E Deus disse: olha, coma de todas as árvores aqui, ó. Tudo que vocês quiserem aqui, pode engordar o desejo de vocês, pode saciar, só não coma dessa. Porque Deus, ele põe limite ao homem. Deus sabe até onde o homem pode ir. E Deus disse: não coma dessa. Justamente aquilo que era a vontade de Deus, eles quebraram e comeram daquela que Deus disse para não comer. E nós temos essa tendência, irmão, de fugir da vontade de Deus. Aos poucos, de maneira sorrateira, o mundo vai lançando algumas coisas que diz assim: ó, que aqui tem nada não, é só isso, é rapidinho, mas tu vai conseguir sair com a mesma facilidade que tu está entrando. Tem nada não, tu não é crente, o que tem? Tu é batizado ainda. E o diabo bota meio mundo de desculpa na nossa mente. Para quê? Para nós irmos nos distanciando da palavra. Tu já está um bocado de tempo sem congregar, um bocado de tempo sem ir. Tu passou ali, fulano não te deu a paz do Senhor. Ah, mas aí um bocado de coisa, e você vai dando lugar, e você vai alimentando, assim como Eva foi alimentando, mas porque não queria fazer a vontade de Deus. Porque quem quer fazer a vontade de Deus está firme, está no deserto, está em diversas situações, mas diz: eis-me aqui. O diabo se valeu do desejo que estava no coração de Eva e disse: foi assim que Deus disse? Ele começou a distorcer a palavra. Quando ele quer levar o homem a pecar contra Deus, é assim que ele faz: distorce tudo aquilo que Deus fez o homem conhecer. É assim que Deus falou: não comerá de nenhuma árvore. Mas Deus sabe que não é assim. Deus é limitado e não sabe de tudo. Em outras palavras, o diabo dizendo: não é bem assim. Toma aqui, ó, come esse fruto. Sabe o que aconteceu? A vontade de Deus foi esquecida na vida de Adão e Eva. Eles comeram do fruto e pecaram contra Deus. Aí Deus disse: vou revelar a eles mais uma vontade minha. Não vai ficar assim, porque vocês pecaram pela fraqueza da vossa carne, mas eu vou enviar o meu Filho, Jesus Cristo. Assim como por vocês vieram o pecado, por Adão, por Jesus Cristo vai vir a salvação. E Deus, através de Jesus, como uma demonstração de que Ele salva o homem, não deixa o homem no seu pecado, Ele nos revela a sua vontade redentora, a vontade de Deus que nos liberta dos nossos pecados, a vontade de Deus que nos livra da condenação. Porque quando Adão e Eva pecam, 3 tipos de morte adentram no mundo. Irmão Cícero, é algo que parece tão simples, mas a vontade do Eterno foi quebrada. A palavra santa foi desobedecida. E Deus tinha dito antes de ele desobedecer: no dia que tu comer, tu morrerá. O diabo iludiu,
fez eles esquecerem da sentença. Eles comeram, e no dia que eles comeram, 3 tipos de morte entrou no mundo. A morte física, porque Deus não criou o homem para morrer, não era para Adão e nem nós morrermos, era para vivermos eternamente, mas em obediência antes do pecado. A morte espiritual, porque quando Adão peca, a partir daquele momento houve-se um rompimento na comunhão entre o homem e Deus, e nós até hoje sofremos essa consequência. E a morte eterna, a morte espiritual, assim que Adão peca, ele sofre. Deus para de ter aquele relacionamento íntimo com o homem e diz: te lançarei fora do jardim, para que você não tome da árvore da vida e coma e viva eternamente no pecado. A segunda morte foi 930 e 60 anos depois, a morte do corpo. E Deus olhando e dizendo: 2 mortes vocês vão ter que passar, inevitável. A morte física, vocês vão morrer, e a morte espiritual, vocês vão ter que ser afastados de mim, até que se arrependam e reconheçam que a minha vontade é melhor. Agora a última morte, a terceira morte, que é eterna, é opcional. Deus deixou a critério do homem escolher se ele quer sofrer eternamente ou quer viver eternamente. E para isso ele enviou a solução. A Bíblia diz a saber, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo que foi separado através do pecado de Adão, através da desobediência de Adão. Nós fomos separados de Deus, porque Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre Deus e a humanidade. A Bíblia diz a saber, Deus estava em Cristo, retrazendo, reconciliando consigo o mundo, não jogando sobre Cícero o pecado de Adão, não jogando sobre Orlando o pecado de Adão, não jogando sobre Maiara, sobre a irmã Perpétua, não jogando sobre nenhum de nós o pecado de Adão, porque quem pecou foi Adão, e nós não precisamos sofrer a condenação eterna por causa de Adão, porque conhecemos que Deus tem uma vontade para nós, irmão. E quando nós nos sujeitamos a essa vontade perfeita, que é Cristo, irmão, e entendemos que não há dificuldade nem fardo nenhum, porque Jesus foi um filho de Deus, muito espontâneo. Ele ia na praia, ele ia nos ambientes, ele estava entre os pecadores, mas ele expunha entre eles a vontade de Deus. Ele só não era um pecador entre os demais. Ele não chegava entre os pecadores para pecar, eles não chegavam entre os cachaceiros para beber, eles não chegavam entre os dragados para usar droga, mas ele chegava entre essa comunidade e esse público para trazer vida, e vida com abundância, para trazer salvação, porque ele sim é a revelação perfeita da vontade de Deus. Aleluia. E ele, como alguém que estava no céu, ele trouxe a vontade de Deus, sofreu o peso da condenação que Adão trouxe para o mundo e que estava sobre toda a humanidade. Jesus disse: eu pago na cruz. Aleluia. Aí a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou Cícero de tal maneira, Deus amou Toro de tal maneira, amou Cristo de tal maneira, e deu o seu único filho Jesus para morrer na cruz, para que nós não soframos eternamente, Aleluia. mas que tenhamos vida eternamente, porque ele morreu para que tivéssemos vida. Amém, meu Deus. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos, e nós precisamos reconhecer essa realidade. Aleluia. E nós precisamos olhar para Jesus como uma pérola de grande valor, que nós desejamos mais do que tudo, e dizer: Jesus, eu reconheço, eu creio que tu sofreu por mim, e o meu coração acredita nessa verdade, porque a Bíblia disse: com a boca eu confesso e com o coração eu creio que Jesus morreu por mim, e que eu não preciso mais morrer eternamente, eu estou salvo. Aleluia. Porque assim como Adão teve autoridade e legalidade para abrir a porta para o pecado, porque Adão era o cabeça federal da humanidade. Quando Deus criou os céus, criou a terra, criou os animais, Deus chama o homem, que era a sua mais perfeita criatura, e diz: governai a terra.
aves, sobre os pássaros, sobre os animais. E nós vemos que até essa realidade, por causa do pecado, o homem perdeu. O homem hoje não tem mais controle sobre todos os animais. E Deus deu poder ao homem. E o homem abriu mão desse poder. E o diabo roubou. Mas quando Jesus morreu na cruz, Jesus estava quebrando o poder do diabo sobre toda a humanidade que crê no seu nome. Aleluia. Sobre todos aqueles que acreditam na sua palavra. Aleluia. E Jesus, quando ele morre, uma prova de que ele estava vencendo, de que tudo que ele falou era verdade, que ele estava despojando, que ele estava expulsando o poder de Satanás. E Satanás, ele disse: olha, eu vou morrer. E uma prova de que tudo que eu estou falando é verdade, vai acontecer algo que vocês nunca viram. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia. E você não encontra nenhum na Bíblia que prevê a sua morte e ressurreição. E Jesus disse: como prova de que o que eu estou falando é verdade, eu vou morrer, mas é pela vontade de Deus. Mas a vontade de Deus gloriosa é que ao terceiro dia eu ressuscite. Aleluia. Para provar para vocês que eu sou Senhor de vivos e de mortos, e que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Glória. Assim como o poder foi dado a Adão, e Adão abriu mão e perdeu o poder para o diabo, Jesus resgata esse poder, morre na cruz, vence ressuscitando ao terceiro dia e diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E esse poder ele não dá, o diabo não toma, mas ele dá a todos que creem. Venha que Jesus, ele quer te dar poder. Poder para sentir a salvação eterna. Amém. Poder para determinar sobre o diabo e dizer: olha, Satanás, eu conheço a vontade de Deus. Na minha casa você não manda, na minha casa você não reina. Aleluia. A minha vida agora tem um dono, porque a vontade de Deus a partir de hoje se tornou clara na minha mente e no meu coração. Deus vive fiel. Eu tenho certeza, porque Jesus venceu, para que nele nós também fôssemos mais que vencedores. E você sabe qual é a diferença do vencedor para o mais que vencedor? Porque o vencedor ele precisa lutar para vencer. O vencedor ele precisa esboçar um esforço para vencer. Ele precisa participar de uma competição. Mas nós, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. É sobre aquele que desde Gênesis estava tentando Adão, tentando Eva. Eles perderam aquela batalha, mas nós vencemos pelo conhecimento da fé que é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus, aleluia. O vencedor é aquele que luta e vence com seus esforços. Mas o mais que vencedor é aquele que não faz nada, só deposita a sua fé em Jesus, só deposita a sua confiança em Jesus, só deposita a sua total esperança em Jesus e crê que nele você já venceu, porque assim como ele venceu e ao terceiro dia ressuscitou, a promessa dele é de trazer em sua companhia todos aqueles que dormiram, que morreram confiando no seu nome. Aleluia. É de trazer novamente dos sepulcros, assim como ele trouxe Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Assim como ele usou pessoas no Antigo Testamento para ressuscitar mortos que voltaram a morrer, é uma prova de que ele tem poder para ressuscitar todos aqueles que morreram. E a Bíblia diz que todos irão ressuscitar. Aleluia. Os que creram no seu nome e os que não creram. Mas a diferença é depois que passarmos pelo julgamento, porque haverá um julgamento das nossas obras. E a Bíblia diz que todos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. E Jesus te convida hoje a ter o nome escrito no livro da vida e fazer parte daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna, só pelo fato, simples fato, irmão, de você não ter que tirar nada do seu bolso. Seria fácil, né? Se eu dissesse aqui, ó, venha e traga cada um R$1.000. Aí muitos que me ouvem iam usar isso como desculpa e dizer: eu não vou, porque não tem nenhum sincero, todos é ladrão, não é assim que a gente ouve? Mas tem homens de Deus e mulheres de Deus que Deus levantou na terra para dizer que Deus não quer nada de você, Deus não quer um centavo, Deus só quer que você abra o coração, porque Ele continua batendo na
porta. Ele continua dizendo: eis-me aqui. Aleluia, meu Deus. Olhai para mim, sede salvos com os fins da terra. Aleluia. Não olhe para aqueles que estão dando mau exemplo. Olhai para mim, porque eu sou o padrão. Jesus está dizendo: o padrão de moralidade, o padrão de fidelidade, o padrão de verdade de alguém. Louvado seja Deus, que você olhar para ele, você não vê motivo nenhum de escândalo. Verdade, Deus. Agora, o que muitas pessoas que não querem se sujeitar à vontade de Deus é encontrar uma desculpa para isso. Eu não posso rejeitar a vontade de Deus por mim mesmo. Então eu tenho que olhar para quem está à minha volta e botar uma desculpa no cabelo dela. Eu tenho que botar uma desculpa na sandália dela. Eu tenho que botar uma desculpa no blazer dela. Eu tenho que botar uma desculpa no que ela fala. Ah, é porque não tem nenhum sincero. É porque não tem nenhum verdadeiro. Mas no campo de futebol também tem sinceros e verdadeiros, e nós não deixamos de ir. Na seresta também tem sinceros e verdadeiros, e nós não deixamos de ir. E porque na igreja nós só olhamos para os falsos e dizemos: ah, eu não quero ir por isso, sendo que a Bíblia nos adverte que haveria os verdadeiros, mas também haveria os falsos. É você que tem que entrar, servir a Deus de todo o coração e mostrar o que é ser um verdadeiro crente fiel. Verdade, Deus. E mostrar o que é ser um servo de Deus que veio para mostrar para que veio. Aleluia. Porque quando eu olho para a desculpa daqueles que não estão sendo, eu acabo sendo igual a ele, porque eu não me estimulo. Mas Deus deixou os bons exemplos justamente para isso. E o bom exemplo, irmão, não é um só não. Não é só você, nem só eu, nem só o outro, nem só o outro, não. Deus tem várias pessoas aí na terra que estão dando bom exemplo do seu nome, para nós olharmos e dizer assim, ó, pelo menos eu creio que eu não vou para o reino só. Eu creio que ainda tem um ali que acredita. Eu creio que ainda tem outro ali que tem sede. Larga afazeres e vem ouvir. Larga, quem sabe, a novela, quem sabe o futebol, quem sabe o outro encontro que tinha e veio ouvir. Sabe por quê? Porque sabe que Deus tem um povo na terra e Ele está separando, preparando e selecionando esse povo para entrar no céu, para entrar no seu reino eterno. Amém, meu Deus. Aleluia. Se essa palavra não nos despertar, irmãos, e não nos dá mais sede de buscar a verdade de Deus, de ser mais verdadeiro com Deus, de estar andando com Jesus, confessando o seu nome, não adianta vir nenhum profeta da África, porque vai ser só movimento. Porque se a palavra não liberta, nada mais liberta. Se o evangelho, que é poder, não liberta, nada mais entra de maneira que traga um resultado positivo que Deus quer. Porque a palavra é viva e eficaz. Quanto crê nessa verdade? Quantos creem? Amém. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Andar na tua perfeita vontade. Olhe comigo nessa noite, dizendo a Deus o quanto que você deseja fazer mais a vontade dEle, o quanto que você deseja se abrir mais para Ele, ter um coração de carne, um coração que sente a presença dEle, um coração de sentimento. E diga a Ele: soberano e eterno Deus, amém. Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor amado, Deus da glória, Deus único e verdadeiro, não há santo como o Senhor, pois não há outro além de Ti. Meu Deus, nós não queremos que essa voz esteja ecoando no espaço, meu Deus, mas queremos que ela chegue até o Teu trono, com um pedido de perdão mais uma vez, pelas nossas transgressões cometidas diante de Ti, pelos nossos pecados cometidos diante do Senhor, porque sabemos a Tua vontade e mesmo assim pecamos contra a mesma. Deus nos perdoa porque somos falhos e pecadores, mas estamos aqui para reconhecer que precisamos de Ti. Por isso, meu Deus, sabemos, Senhor, que a Tua graça ela é superabundante sobre nós, e te pedimos, a derrama nesta noite, para que quando adentrarmos os nossos lares, possamos ser sedentos pela Tua vontade, e ela se estabeleça na terra, em nossos lares e em nossas vidas. Em nome de Jesus. Para que, como foi orado na oração do Pai Nosso, o Teu nome seja santificado em nosso lar, o Teu nome seja glorificado em nossa casa, assim na terra como no céu. Porque no céu os anjos Te adoram, no céu os anjos se prostram, mas na terra há uma resistência muito grande.
porque nós queremos ser Senhor de nós mesmos, mas tenha misericórdia de nós e nos ajude a reconhecer a tua paternidade, que nós temos um Pai e que nós temos um Senhor que é fiel e se compadece de todos aqueles que Ele buscam. Continua conosco, nos dando a vitória e nos dando força para cada dia buscar e nos achegar mais ao Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certo, crente, convicto da vitória, porque o Senhor não está com as mãos encolhidas, porque não é homem que imita e nem filho do homem que se arrependa. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de verdade o que está no meu coração é sentimento de gratidão a Deus. Amém. E a cada um dos irmãos por se unir a nós para nessa noite prestar esse verdadeiro culto ao Senhor. Amém, Jesus. E eu tenho certeza que a cada dia a vontade de Deus vai sendo realizada, aperfeiçoada, manifestada na nossa vida, tão somente porque não estamos endurecendo o nosso coração, mas estamos deixando ela atuar e ganhar o verdadeiro espaço que Deus quer. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e vamos para os nossos lares. Amém, meus amados?